O tema de hoje é litisconsórcio. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o seu significado. Litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade das partes durante a instauração da lide. Eu vou escrever para que se torne algo mais visível. Ou seja, é a pluralidade das partes durante a instauração da lide, que nada mais é do que um problema, um conflito. Então, é quando há duas ou mais pessoas litigando no mesmo processo, seja de forma ativa ou passiva, como é citado no artigo 13. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente. Eu coloquei uma observaçãozinha para que a gente possa assimilar melhor. Admite-se em qualquer processo e procedimento, incluindo as causas de competência dos juizados especiais, como está citado no artigo 10 da Lei 9.099/95. Então, se nós pudermos adentrar um pouquinho mais, a gente vai falar agora sobre os litisconsortes. É um substantivo que aplica-se aos dois gêneros, e também são partes originais do processo, mesmo que seus nomes não estejam contidos na petição inicial. Ou seja, mesmo que eles não apareçam na petição inicial, não deixa de fazer parte. Agora, nós podemos observar aqui as classificações. As classificações elas são divididas em três: ativa, passiva e mista. Ativa é quando a pluralidade na parte dos autores, ou seja, duas ou mais pessoas litigando no polo ativo no mesmo processo. Passivo é quando a pluralidade dos réus, ou seja, duas ou mais pessoas litigando no mesmo processo também, porém agora já no polo passivo. E mista, quando há pluralidade nos dois polos. Então, sua formação, ela pode se dividir de duas formas: inicial ou incidental ulterior. Inicial é quando sua formação ela está contida na petição inicial. Já incidental ulterior é quando não há constado na petição, não está constado em autos, porém ela poderá formar-se em razão de 4 pontinhos que eu vou colocar aqui para vocês. Intervenção de terceiro, sucessão processual, conexão e intervenção de juiz. A intervenção de terceiro é quando uma pessoa estranha é inserida no processo. A sucessão processual é quando é retirada uma pessoa do processo e entra outra no seu lugar para retirar o litigante originário. Há também a conexão e a intervenção do juiz, que é quando há a intervenção de terceiro, porém ela é determinada pelo juiz. Agora vamos falar quanto à classificação do litisconsórcio. Existem dois ângulos diferentes sobre a classificação do litisconsórcio. Um é sobre dispensar e recusar, que está adentrado entre o facultativo e o necessário, e o outro é que vocês vão ver logo após, com uniformidade. O facultativo fala no artigo 113 do Código de Processo Civil, que diz: duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, inciso 1, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Está aqui, a comunhão de obrigações, que é quando tem mais de um credor ou mais de um devedor, e a responsabilidade solidária. O inciso 2, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedido, que é a conexão por fundamento de fato ou direito. Um exemplo que eu posso dar é em relação a uma companhia aérea que teve um acidente e aí houve algumas vítimas e
as famílias dessas vítimas poderiam se juntar para litigar dentro do processo contra a companhia aérea? Pode. No inciso 3, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou dignidade de questões por ponto comum de fato ou direito. Outro exemplo que ocorreu foi quando houve algumas mulheres que se juntaram, compraram pílulas achando que eram anticoncepcionais e depois descobriram que não eram, era alguma outra substância que tinham dentro, e elas decidiram todas se juntarem contra essa empresa, porque algumas tinham questão de não querer engravidar, outras por doenças, e queria realmente anticoncepcionais. E ocorreu que teve algumas desavenças entre essa escolha. No parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quanto este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Esse parágrafo primeiro ele é bem explicativo, né? Quando houver, a partir do momento que houver excessividade de pessoas e dificultar a sentença ou então o conflito, né? A partir do momento que tiver determinação do juiz ou requerimento do réu, e aí, se tiver isso, eles podem, o prazo volta a correr por inteiro e os litigantes são limitados. E quanto à classificação necessária, no artigo 114 do Código de Processo Civil, fala que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Ou seja, por mais que haja acordo entre os litigantes e tudo, eles não poderão ser dispensados. Tem que ser necessário. A uniformidade da decisão, eu vou até escrever aqui para se tornar algo mais visível para vocês. Da decisão, ela se classifica em simples e unitária. A simples é quando tem mais de uma pessoa litigando em um mesmo processo, porém a decisão é diferenciada para cada um. Já o contrário ocorre na unitária. A discussão de uma única relação jurídica indivisível. Um exemplo são quando condôminos atuam em um mesmo processo, porém o interesse e o resultado, a decisão, é comum para os dois. Já no caso da simples, um exemplo, vários bancários ingressam com uma ação, porém cada decisão é diferenciada para cada um. Bom, pessoal, com isso nós concluímos mais um assunto e ficamos por aqui.